Lembrando É que tipo, tudo que a tipo assim, tu gente... tava tentando arrombar o cofre do banco, usando Exatamente, várias coisas. Aí você descobriu que tava aberto. exatamente. Foi basicamente isso. Normalmente, quando eu tento fazer alguma requisição ou entrar em algum sistema, eu consigo ter ideia de como está funcionando a autenticação dele. Qual o tipo de token está sendo utilizado ali e tudo mais. Coisas básicas, geralmente em sistemas gerados por IA. Ela acaba mostrando isso de forma um pouco implícita, né? Eu vi um caso muito interessante que a rede americana Chipotle, eles criaram um chatbot no site para tirar dúvidas. Uhum. É uma rede de comida, tá? E aí alguém entrou lá e percebeu que o chatbot que eles estavam usando e mandou dentro dos fóruns assim, ó, galera, dá para usar aquilo lá para codar, ou seja, para fazer vibe coding. Sem pagar token, sem pagar nada, você não precisa ter assinatura, porque eles não fizeram sistema de segurança por trás. E aí a galera tava usando, cara, e a conta, imagina, começou a milhares de pessoas usar. Disparado. Aí os caras tiveram que pagar milhões em uso. Mas com apenas uma linha, se eu tento novamente e envio o 1 e recarrego a página, agora eu já estou dentro do sistema novamente, sem precisar colocar a senha e nem as credenciais de acesso. E aí, basicamente, com a linha, somente informando que eu sou uma pessoa autorizada, é como se fosse colar um post-it, né? Você vai entrar dentro do banco e você mostra assim, não, eu tenho autorização. E você mostra um papel qualquer lá, dizendo essa pessoa está autorizada a entrar. Aí o segurança vai, então pode entrar. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, Fábio, eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders, está começando mais um IA Todo Dia. Sou seu host, Diego Sommer, esse aqui é o seu programa para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. E se você já usou uma ferramenta de IA para criar um site, um sistema, uma página de vendas, meu amigo, este programa, este episódio de hoje é para você, que mais uma vez estamos aqui com a equipe da Gênia, na pessoa do meu amigo e CEO da Gênia, Carlos. Como você está, Mais uma Carlos? vez. Tudo ótimo, você? Tudo excelente, meu amigo, Inclusive, obrigado. hoje eu acho que vai ser um programa bem legal, né? Bem didático. Legal, Bem na prática. A gente vai construir coisas, a ideia é construir como se fosse uma pessoa, abre aspas, normal, como se Exato. fosse eu. Nosso ouvinte aqui, muitos dos nossos ouvintes e espectadores do YouTube constroem coisas, né, com IA. Eu incentivo, eu mostro, a gente dá cursos, ensina isso. Mas tem uma grande falha, né, Carlos? Um grande problema nisso, que a gente fica vulnerável, porque primeiro que nós fazemos o chamado vibe coding, Exato. né? Aquele termo forjado por Karpati, que é basicamente quando você não é um programador e você cria as coisas usando a IA. E isso, cara, deixa uma série de vulnerabilidades nas ferramentas. Bastante. Né? E é perigoso, claro. Você está construindo um negócio só para você ali, quando não está online é uma coisa. Agora, a partir do momento que você cria um site mesmo, um dashboard, algo que você, na sua empresa, esse é o problema. Exatamente. Principalmente se armazenar algum dado sensível ali dentro, né? Dados... Que pode pegar LGPD, por exemplo. Exatamente. Não só isso, né? Às vezes vaza senha de banco de dados, enfim. Vários outros fatores. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, qual que é a ideia do nosso programa? A equipe da Gênia, a equipe do Carlos, nosso querido Palmeira, o John Wick, da programação, que já esteve aqui nesse programa, e o Fernando, vão mostrar na prática, vão criar sistemas. Na verdade, o que aconteceu? Depois o Fernando vai explicar para a gente com um pouco mais de cunho técnico, mas não precisa se preocupar. A gente aqui, o nosso mote é sempre simplificar as coisas para vocês. A gente só quer mostrar. O Fernando vai fazer o papel de você, ouvinte, de você, espectador, criando um sistema, e o Palmeira vai atacar esse sistema. Exatamente. O que acontece na vida real, Exato. né, cara? O que acontece? No último programa a gente falou e trouxe vários dados, quando tu participou aqui, né, Carlos, sobre empresas, vírus, dados vazando. Cara, isso só tende a acelerar. Não, é impressionante quantas notícias depois desse episódio, inclusive, né? E faz pouco tempo. Faz o quê? Faz um mês que a gente Não, gravou. 15 dias, eu Nem acho. isso.
E, Exato. pois é. Então, é o seguinte, vamos chamar o nosso primeiro convidado, Perfeito. o Fernando, que vai explicar o que ele fez, como ele fez, e depois a gente vai na prática mostrar, e a gente vai mostrar tudo. Obviamente, a gente queria trazer uma empresa real, mas existe um risco, né, Carlos, de a Uhum. gente trazer uma empresa real, de mostrar e deixar ela mais vulnerável. Exatamente. Então, bom, vou trazer o Fernando aqui, vou chamar ele. Fernando, como você está? Tudo bem? Opa, tudo certo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos te ouvindo, meu amigo, tudo certo? Se apresente para a nossa audiência, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né, de poder participar e trazer um pouco dessa visão muito relacionada ao nosso dia a dia aqui na Gênia, do que a gente sempre acaba presenciando e os clientes que entram em contato com a gente acabam trazendo sempre as situações como essa e que hoje no mercado a gente pode dizer que é um padrão, né, que está definindo regras de hoje para o futuro, tá? Então, me apresentando, meu nome é Fernando Ricardo. Atualmente eu sou de automação IA aqui na Gênia, tá? E o meu papel, acima de tudo, é entender a necessidade do cliente e dar contexto suficiente para que as IAs consiga, né, e a nossa equipe, nosso time de desenvolvedores consiga entender a necessidade de onde ali vai ser aplicada IA e como resolver um certo problema que o cliente tenha ou uma dor, tá? Então, trazendo um pouco da ideia de que o nosso CEO teve, é de trazer um pouco do dia a dia, da experiência, né? Hoje, a gente sabe que um padrão que sempre segue na geração de sistema de IA é o quê? É o empresário, uma certa liderança ali presente na empresa, ele tem uma dor, ele tem um problema, ele conhece ferramentas de IA e ele decide utilizar essas ferramentas para resolver esse problema. Mas a questão que chega é que, por mais que essa pessoa lide todo dia, né, com aquele trabalho, ainda não se tem o conhecimento técnico necessário para construir algo sólido. O exemplo que a gente pode citar aqui foi a construção de 3 sistemas seguindo essa mesma lógica, ou seja, começando pela dor, começando pelo problema. Então aqui a gente listou 3 possibilidades, que é bem comum de acontecer, é a criação de um dashboard, a gente usou aqui um sistema fictício de um dashboard de contabilidade, uma página de pagamento de um curso, que a gente apelidou aqui de um curso Crescendo com IA, né? Então, a gente já se deparou com situações na internet onde próprias pessoas que se posicionam como especialistas em IA utilizam a IA de maneira incorreta, né? E prejudicial até mesmo para quem consome os materiais desse pessoal. E também a gente fez um chatbot, algo que também está bastante em tendência agora, tá? E É, é só um minuto, Fernando. Nós selecionamos justamente 3 tipos de sistema que é muito comum, que inclusive a gente recebe muita demanda sobre isso. sim. Dashboard, é surreal a quantidade de dashboard que vem para a gente desenvolver. Muita coisa que a gente vê na internet é chatbot, que chatbot eu acho que dispara, né? Onde o pessoal mais realmente Sim. aplica. É. E se tratando, né, da visão comercial, são soluções que lidam diretamente, muitas vezes, com o coração da empresa. A gente está falando aqui de comercial, a gente está falando aqui de um dashboard que traz uma análise da empresa e pode ser usado como tomada de decisão. Então, existe todo um cuidado por trás ali que muitas vezes é ignorado, muitas vezes por uma falta de conhecimento, achar que a IA pode gerar algo complexo. E o ponto que eu gostaria de comentar aqui. O Palmeiras ele vai demonstrar isso e a parte que eu vou dar um spoiler aqui de certa forma é que o Palmeiras ele conseguiu, né, de certa forma, analisar esse sistema utilizando ferramentas básicas, tá? Então ele nem chegou a necessariamente utilizar ferramentas mais avançadas. Ele tem outras possibilidades que ele poderia explorar, mas o Palmeiras conseguiu fazer essas análises utilizando apenas o básico. E mesmo assim, bom, e aí entra mais na questão da apresentação do Palmeiras. Legal, cara. Semana passada, não. Essa semana, na verdade, aí nós estamos no dia, hoje gravando 11 de junho, eu vi um caso muito interessante que a rede americana Chipotle, eles criaram um chatbot no site para tirar dúvidas. Uhum. É uma rede de comida, tá? Eles criaram um chatbot para galera tirar dúvidas, para responder perguntas. E aí alguém entrou lá e percebeu que o chatbot que eles estavam usando era algum sistema aí grande, tipo da OpenAI, da Anthropic, e
mandou dentro dos fóruns assim, ó, galera, dá para usar aquilo lá para codar, ou seja, para fazer vibe coding, sem pagar token, sem pagar nada, você não precisa ter assinatura, porque Exatamente. eles não fizeram sistema de segurança por trás. E aí a galera tava usando, cara, e a conta, imagina, que começou a milhares de pessoas Deve ter usar. disparado que Ah, usar de token. os caras tiveram que pagar milhões em uso do Eu que não vi esse. saiu essa semana, cara. Então, Cara. assim, esse eu acho que do chatbot, do exemplo que você deu, esse é um que me marcou. Sim. E que, para te ver, e são empresas grandes, não é uma empresinha de bairro. É uma rede no estilo McDonald's, cara. Entendi. Então, assim, é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí, que tem empresa grande, vai se identificar. E é uma coisa que a gente só começa a dar bola quando nós somos atingidos. E neste caso ainda, eles tiveram apenas prejuízo financeiro, né? Exato. Mas tem casos que, dependendo da forma que você for configurada, você consegue acessar dados internos dessa empresa. Uhum. Porque, queira ou não, se o chatbot tiver acesso ao seu banco de dados, e se ele tiver mal configurado, é simplesmente você pedir da forma que tem correta ali, que você consegue extrair qualquer informação. Isso eu tô falando se fizer uma configuração sem seguir as normas de segurança, né? Mas é comum hoje em dia as pessoas apenas fazer um prompt, colocar ali e achar que tá tudo certo, né? Isso que é um grande risco, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente chamar o Palmeira, e o Palmeira já pode se preparar aí para entrar. O Carlos, vocês estão com a campanha Gênia Consciente, né? Perfeito. A ideia é selecionar empresas. Eu não sei se ainda tem 5 vagas, mas eram 5 vagas. Onde vocês vão fazer uma auditoria nessas empresas Exato. completa, sem custo, Sem deixar custo. bem claro. Não tem custo, não tem pegadinha, tá? E eu gosto de, eu jamais faria isso com os nossos ouvintes. Não tem pegadinha, vocês fazem uma auditoria. Explica pra gente exatamente o que vocês fazem e por que é importante eles fazerem. Tá, essa auditoria que a gente vai fazer é realmente uma análise completa, tanto na parte sistêmica quanto parte de governança também, para ver se está tudo em ordem. E a gente vai dar realmente depois um documento de passo a passo para a pessoa, caso encontre alguma vulnerabilidade, a empresa opta por seguir por conta própria depois, porque realmente esse trabalho, ele é um trabalho que muita empresa de consultoria faz. Realmente ele faz todo o diagnóstico e dá Parece. Quer dizer, ele faz e entrega o diagnóstico, correto? E em cima disso a empresa opta por ou seguir por conta própria ou também contratar uma outra empresa para fazer toda essa Não tem parte de problema correção. nenhum se a empresa quiser contratar. Não, pelo contrário, a gente até, inclusive, pode até combinar de indicar e ajudar também nisso, né? Então, esse é o trabalho. É realmente, igual eu falei, é uma campanha de conscientização, porque a gente está vendo muita coisa que está acontecendo aí, não só no Brasil, como no mundo todo. E a forma como estão usando hoje a inteligência artificial é até o que a gente brinca, né, Fernando? Eu acredito que daqui a um tempo vai dar um blackout. Vai dar um blackout, vai ter que resetar muita coisa, porque... vai ter, porque tá um absurdo, tá? E a tendência é crescer cada vez mais. Ô, Fernando, você que é um cara da IA aí, que entende pra caramba, cara. O que você acha? Tu já testou o novo modelo da Anthropic, que saiu essa semana, o Fable 5? Então, é um modelo muito interessante, né? Segundo a Anthropic, é o modelo do Cloud Mythos, né? Que teve toda uma notícia relacionada a que ele traria uma mudança mundial, global, né? De maneira assustadora, ao ponto de que a própria Anthropic iria bloquear isso. E aí eles liberam esse modelo agora recente, só que com a coleira, né, entre aspas, ali para a gente utilizar. E esse crescimento da IA, cara, é algo muitas vezes assustador, né? E o principal motivo que é também causador de muitas falhas é a falta de fundamentos, né? A gente lidando com esses modelos, eu ainda não cheguei a testar ele profundamente, mas eu escutei alguns colegas que já utilizaram dizer que ele, por exemplo, se você perguntar para ele qual é a cura do câncer, ele se recusa a responder, sabe? Então a gente tem comportamentos peculiares que estão acontecendo ali, né? Então, o principal questão relacionada a isso é a questão dos fundamentos, né? A IA, ela é um mecanismo muito forte, tanto para defesa, mas a preocupação da Anthropic e do mundo agora e se isso for usado para o ataque, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Ela é perfeita para defender, encontra falha em sistemas que existem há décadas, mas e no ataque, né? Qual o impacto disso? Então, é algo
que, de certa forma, é recente e que está causando um grande rebuliço aí. E ninguém está preparado, né, cara? Porque vamos falar a Sim. verdade. Beleza, a Anthropic soltou esse modelo cheio de harness, como eles chamam, né? Uhum. Uma coleira, como você bem colocou aí. Só que daqui a 6 meses, no máximo 1 ano, a gente vai ter modelo open source, modelo chinês, Sim. talvez, que vai estar fazendo a mesma coisa que esse modelo, né? Então, e que as pessoas vai ter pessoas, hackers, usando isso para atacar empresas. Então, a pessoa tem que estar preparada muito antes, né? Sim. E por isso que é importante tudo isso que a gente está falando aqui. Vamos chamar o Palmeira, então, para dar uns exemplos para a gente. Fernando, obrigado, cara, pela tua participação. Talvez Valeu, tu volte Fernando. aqui ainda, né? Mas agora vamos com o nosso atacante aí, Palmeira. Não tem mundial. Comenta aqui, não tem mundial, por favor, se você ouviu até aqui, por favor. E aí, Palmeira, como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa, Estamos sim. ouvindo. Perfeito. Cara, esse aí não tem mundial aí. Quem comentar não tem mundial, eu vou pegar o nome lá e vou Olha lá. E vai fazer uma atacar. pesquisa aí. Brincadeira, pessoal. Como o Fernando comentou, né? A gente teve essa proposta e é importante a gente comentar também. É meio óbvio, mas é sempre bom a gente lembrar que nenhuma pessoa foi lesada durante os testes, foi tudo em ambiente controlado. Nenhum dado exposto ali é de fato um dado verdadeiro, são dados fictícios usados somente ali para simulação, né. Outro ponto também é que eu estava conversando com o Fernando, quando ele me passou os sistemas para testar, eu falei: "Cara, bora fazer diferente. Eu não vou tentar usar nenhuma ferramenta avançada, eu vou usar só coisa simples, coisa que qualquer pessoa conseguiria fazer". E aí eu trago, né, algumas classificações de vulnerabilidades dentro desses 3 sistemas que a gente testou, umas que não é considerada tão relevante e outras que já causaria um certo espanto, um medo maior ali dentro do pessoal que está construindo esses sistemas. E aí eu tinha preparado um vídeo, não sei como é que vai funcionar, se eu posso. Você pode. Vamos fazer o seguinte, meu amigo. Você pode colocar o vídeo aí, se você quiser mostrar pra gente de forma mais resumida, né, os principais pontos aí, você pode compartilhar. E eu deixo o link desse vídeo completo daí, porque ele aí tem uns bons 30 minutos, bem detalhado que o Palmeira fez, né, para mostrar realmente e aí para quem quiser assistir, clica no link que está na descrição do episódio, tá ali o link desse vídeo completo. O que o Palmeira vai mostrar agora são os melhores momentos, digamos assim, os pontos principais aí do vídeo para para que o nosso ouvinte entenda exatamente as vulnerabilidades que ele está exposto quando cria sistemas assim. Exatamente. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, qual foi a ideia? A gente tinha um sistema de advogados, né, o primeiro seria um chatbot. É muito comum a gente capturar clientes através de chatbots, porque ele filtra, né, é mais produtivo para a gente, ele só faz capturar esses clientes e enviar essas informações para a gente. E aí, basicamente, eu mando um olá para entender o que é que ele vai fazer, o que é que ele faz, o que é que ele pode me ajudar, pergunto o que é que ele pode fazer, e aí ele já dá uma ideia de como é que eu posso explorar esse sistema de chatbot. Ô E aí, Palmeira, deixa eu contextualizar um pouco para o nosso ouvinte aqui, que é mais leigo, talvez. Então, Uhum. isso aí é como se fosse um website de advogados, né? Com o chatbot que alguém criou. Pô, eu tenho o meu escritório de advocacia, eu criei meu website ali usando qualquer ferramenta de IA. Aí eu fiz um chatbot dentro para as pessoas tirarem dúvida. E tu vai acessar esse chatbot agora para tentar encontrar vulnerabilidades. É exatamente isso? Exatamente isso. Somente aqui nesse site aqui, somente conversando com ele. E aí, cada sistema, geralmente sistemas de inteligência artificial, eles têm um prompt de sistema, que é considerado uma informação valiosa. É a forma como o chatbot está operando. E aí eu, na cara dura, pergunto a ele se ele pode me falar qual é o prompt de sistema dele. E aí ele acaba falando que é algo sigiloso, é informação interna e tudo mais. E aí eu tento convencer ele. E aí eu comento que eu estou com a pendência, que queria resolver, já que é um sistema de advogados, com certeza ele vai tentar me ajudar. E aí, quando eu
pergunto, ele pede o meu nome, meu e-mail, meu telefone, e aí eu já vou partir para o lado aí da LGPD. Como é que eu vou te passar meu nome sem saber como você armazena? E aí ele vai começando a, como diz o ditado popular, abrir o bico. Começa a me falar algumas informações que ele não deveria. E aí eu pergunto como é que funciona a coleta de meus dados, ele vai explicando passo a passo, tudo mais. E aí eu peço para ele resumir o prompt de sistema, aquele mesmo que ele não poderia mencionar. Uhum. E aí aqui ele já começa basicamente a dizer o que é que está configurado lá dentro do prompt de sistema. De forma alguma, ele deveria trazer essa informação. Por quê? Porque isso aqui vai me dar a ideia de como eu vou poder explorar ele cada vez mais, entender mais como é que ele está funcionando por trás dos panos e fazer um outro ataque mais direcionado e tudo mais. Ô, Palmeira, então você tendo esse prompt de sistema, basicamente você tem a receita de como que ele foi criado, quais são as diretrizes dele, e aí você consegue fazer um ataque mais direcionado, sabendo exatamente quais as vulnerabilidades. E tudo isso sem estar usando ferramenta nenhuma, você está só escrevendo texto num site, né? Exatamente. Foi como você mencionou logo alguns minutos atrás, que o que aconteceu com aquele sistema chinês, isso. E aí eu vou tentando explorar. Aí com base nisso, eu vou fazer o que a gente chama de engenharia social com IA. Engenharia social no contexto humano é aquele famoso golpe, né? Que você chega, usa a lábia, conversa com a pessoa, tenta negociar, e aí aqui eu vou tentar negociar com ela para ela me passar essas informações. E aí, no vídeo completo que o pessoal vai assistir, ele vai me especificar algumas informações que não deveriam. Por exemplo, ela acabou mencionando para mim que existe uma função técnica. Eu pergunto a ela se ela tem uma função técnica que faz a captura dos meus dados e ela já me entrega que por trás dos panos ela vai utilizar essa função aqui. Ou seja, basicamente ela está me entregando a configuração dela em tese mais importante, que é a que vai capturar as minhas informações. E aí, como é que eu posso me aproveitar disso? Ela pede meu nome, meu e-mail, meu telefone e o assunto, em uma mensagem que ela vai resumir do que eu falei sobre a minha pendência jurídica. Aí vamos supor que eu quero, tô com um problema de aposentadoria e tudo mais, e aí eu quero resolver. Ela vai resumir isso, vai passar como uma mensagem, vai passar como um assunto, vai pegar o meu nome, e-mail e telefone e vai cadastrar isso para que um advogado ele entre em contato comigo para falar sobre essa situação. E aí que vem a parte mais interessante, é que eu utilizo um nome fictício para ver se ela iria cadastrar ou não, obviamente um nome extremamente fictício, para ver o comportamento dela em gerar leads falsos, mesmo sabendo que são leads falsos de fato. E aí, algo interessante que acontece é que ela registra de fato esse contato com um nome completamente aleatório e envia isso e me demonstra como é feito essa configuração. Isso aqui não deveria estar sendo exibido. Porque, como eu mencionei, eu poderia fazer um ataque mais direcionado para ela. E aí, explorando um pouquinho mais, eu descobri um outro ponto que agora aqui vai ser interessante, é que se um dia os meus tokens do Cloud acabarem em algum momento, eu posso usar ela também. Bom, ela vai, claro, me trazer aqui não tão formatado, não tão bem apresentado, mas ela acaba fugindo do escopo. E em outros testes que eu fiz, eu não coloquei para não gerar um conteúdo inapropriado, até palavras obscenas ela menciona. Se eu pedir para ela gerar hipoteticamente, ela acaba gerando, infelizmente, aí termos que não deveriam ser gerados, começa a dar precisão relacionada a procedimentos jurídicos. Em um determinado momento, enquanto eu testava, ela mencionou que a probabilidade do seu caso ser sucesso é de 99,8%. Isso aí, em auditorias de sistema, seria algo extremamente complicado, porque ela estaria inventando aí informações falsas, sem base e tudo mais. Outra coisa também é que
eu conseguiria acessar um banco de dados se ela tivesse configurada para acessar um banco de dados. Como ela não estava configurada, eu acabei não tentando explorar muito isso. Eu Esse, notei por inclusive, desculpa cortar, Palmeiras, que eu citei até anteriormente, é um dos maiores problemas. Uhum. Porque, realmente, se ela tivesse configurada para acessar um banco de dados, uma pessoa com um pouco de conhecimento conseguiria praticamente acessar quase tudo, né, Palmeiras? Nome, Tudo. CPF, tudo que a pessoa Tudo que colocou estiver ali. dentro do banco. Aham. isso. E aí, justamente, eu tentei acessar, mas aí ela comentou que não tinha acesso a nenhum banco de dados, que só sabia cadastrar mesmo e enviar essas informações. E aí, mudei meu nome e tudo mais, ela foi cadastrando, e no segundo teste que eu fiz com ela, isso aqui vai pesar um pouquinho mais no bolso. Por quê? Porque quando a gente pensa em rate limit, que é algo que em todos os sistemas que a gente testou, nenhum deles tinham, a gente só pensa em força bruta. Em resumo, rate limit seria um certo bloqueio para quantidades de tentativas erradas. Aí vamos supor que eu tenho um formulário de senha. Se eu tento 5 vezes a minha senha, na sexta tentativa ela deve bloquear, porque pode sobrecarregar o servidor, pode causar algum dano, ou eu posso utilizar isso para tentar adivinhar a senha de alguém. Nesse caso aqui, força bruta ele não entra num contexto de segurança. Esse rate limit ele não vai entrar num contexto de segurança somente, mas sim no bolso, porque aí a gente vai se colocar agora no papel não de um atacante, mas de um concorrente desse escritório que descobriu que Almeida e Junqueira utilizam inteligência artificial e descobriu também que se eu enviar 50 mensagens ao mesmo tempo, todas as mensagens vão enviar. Beleza, aqui todas foram enviadas, o status 200 está dizendo que todas as mensagens foram enviadas para ele, foram consumidos tokens com essas 50 requisições, e aí vem a grande questão. Se eu tivesse mal intencionado e deixasse isso rodando a noite toda, no outro dia, muito provavelmente, a gente teria um sistema fora do ar e uma conta bancária aí Bem alto. quase indo à falência. Exatamente. Para quem não entende, quando você tem uma IA no seu website, no seu sistema, ela consome os tokens, né? E você paga por milhão de token. Tu paga o token de entrada e o token de saída. Por exemplo, esse novo Fable 5 do Claude, ele tá $10 por milhão de token de entrada, ou seja, que a IA recebe, e $50 por milhão de token de saída. Tá? O detalhe é que ele, para responder qualquer coisa, cara, dá mais de 1 milhão de token. Então, assim, em um prompt que você manda ali, se você escolher esse modelo, você vai gastar $60, que é os $5,20. Imagine nessa situação. Imagina numa situação. Não, o cara faliu um escritório que é pequeno, que ele fez um sistema com IA ali para tentar economizar e agilizar, acabou com o cartão de crédito dele. Exato. Exatamente. Legal, cara. Baita exemplo. Baita exemplo. O que mais você tem? Esse é um exemplo simples, como é que a gente poderia explorar um chatbot sem ferramentas tão avançadas e tudo mais. E é algo que acontece com muita frequência, seja para utilizar de código ou para lesar aí o dono do escritório, né? O segundo exemplo foi um dos mais interessantes, que foi esse sistema, né? Seria um sistema de venda de curso. Algo que é interessante é que quando a gente trabalha com sistemas de vendas de curso, a gente normalmente utilizaria um gateway de pagamento. E aí é algo também muito legal, muito bacana de se explorar. Só que aqui eu fui percebendo alguns padrões que eles têm. Eu vou utilizar esse nome aí com alguma frequência, tá? Foi um nome que eu pensei na hora. Mas quando você se cadastra, ele vai gerar uma ordem de pagamento, tá? Essa ordem de pagamento é bem interessante porque ele traz uma chave Pix, você pode copiar e colar ou escanear com o seu celular. Só que algo que eu observei é que se tivesse um gateway de pagamento, a gente conseguiria fazer de fato esse valor. Já ia abrir com esse valor lá pronto para ser pago. Porém, quando eu escaneei o QR Code para ver o
o valor a ser pago, ele ficava em aberto, disponível para mim adicionar o valor. Ou seja, se eu colocasse 1 centavo, eu iria pagar 1 centavo no curso e dependeria da aprovação manual da pessoa. E isso é algo que pode ser também muito comum de se acontecer, porque eu não quero pagar gateways de pagamento e tudo mais, então eu só coloco a minha chave Pix lá, deixo o valor e conto com a honestidade das pessoas. Só que o problema é quando isso escala, vai ficar complexo para analisar comprovante por comprovante e verificar se todos são de fato reais. Pode vir algum comprovante adulterado e tudo mais, e isso é algo que foi o primeiro ponto que eu observei. E na ausência do sistema de pagamento que faria essa validação desse preço automaticamente, eu notei que então, muito provavelmente, esse valor ele poderia ser manipulado e eu conseguiria gerar uma ordem de pagamento, com um valor diferente. E aí qual foi a ideia? Quando eu fiz a requisição do login, que gerou a ordem de pagamento, eu noto que ele tem uma variável chamada amount cents, que em resumo seria o preço do curso. Ela estava em 1970, algo aproximado disso, que seria de fato os R$ 197 que custaria ali o curso. Então eu vou enviar uma atualização, eu envio para criar uma nova ordem, e essa ordem para o meu ID, a minha pessoa cadastrada no site, com o valor de 1 centavo. E a partir do momento que eu envio essa ordem de novo pagamento com esse valor de 1 centavo, ele me confirma que foi gerada uma nova ordem nesse valor de 1 centavo e, milagrosamente, eu tenho aí um, um pagamento de 1 centavo a ser realizado dentro de um curso. Então, É, então você não paga por curso, na verdade, né, Palmeiras? Você não faz esse esquema nos cursos aí. exatamente. Cara, Brincadeira. deixa eu fazer uma pergunta para ti, Palmeira. Eu achei legal esse teu exemplo, né, cara? Porque é uma vulnerabilidade que qualquer pessoa que entenda pouco, mesmo que. Desculpa, eu sei que você entende muito, né? Mas eu digo, eu poderia fazer isso aí que você fez, né? Eu não preciso ter Sim, um sim. sistema especial para fazer isso aí. É possível, cara, que talvez o que eu me pergunto é se eu tiver outras ferramentas para trabalhar nessa página, eu trocar esse Pix para que caia em outra conta ou algo do tipo, ou isso já é algo muito avançado, mais difícil de fazer? Os Sim, hackers sim, poderiam sim. fazer isso? Sim, sim, com certeza. É uma das coisas também que eu havia observado. Como está tudo em código configurado no JavaScript, eu poderia utilizar técnicas um pouquinho mais avançadas para poder trocar esse prompt ou esse script para que ele altere a chave Pix e envie para uma outra conta. No caso, poderia ser a minha ou poderia ser de qualquer outra pessoa. E muito dificilmente a pessoa que está analisando ali os PDFs em larga escala iria perceber. E é algo que a ausência do gateway faria, né? E a ideia foi justamente essa mesmo, mostrar que de forma simples uma pessoa sem tanto conhecimento conseguiria fazer. São técnicas simples que mostram que as vulnerabilidades elas existem e que podem ser exploradas de forma muito rápida, muito simples, sem uma pessoa com tanta experiência assim consegue fazer. E normalmente as pessoas sem experiências, normalmente são as mais mal intencionadas. Como eu mencionei no último que a gente participou, são os script kids. As pessoas que colam scripts e executam somente com má intenção, sem tanto conhecimento técnico e fazem isso para de fato prejudicar. Mas aí a gente pensa, pô, mas 1 centavo também é dinheiro, né? 1 centavo também é dinheiro na conta. E se a gente conseguisse acessar esses cursos de forma gratuita? Sem precisar pagar nada. Bom demais, bom demais. Quer Beleza. dizer, não façam isso, né? Não façam isso. Aqui eu enviei uma foto aleatória, o Fernando pode conferir depois lá, ele vai ver uma foto qualquer e ele dá como comprovante recebido, só mesmo para ver o comportamento, se ele iria aprovar automaticamente e tudo mais. Mas eu coloco para ler os arquivos que ele gera depois que o comprovante ele é recebido. E aí eu noto que aqui no próprio navegador eu tenho uma pasta chamada assets. Dentro dessa pasta eu notei que criou um arquivo chamado curso, que não existia. E aí,
como bom curioso, eu clico no arquivo curso e tá lá, todo o conteúdo das aulas que eu iria pagar para assistir, mesmo com o pagamento ainda não autorizado, mesmo com o sistema ainda não liberado. E aí confirmando também com o Fernando, lembrando que eu não tinha a senha nem nada dos sistemas, confirmei com ele, perguntei: "Cara, é isso aqui mesmo o conteúdo do curso?" Ele falou: "Não, é isso mesmo." Poderia ser links de vídeos, Aham. links de sites e tudo mais que estariam aqui disponíveis. E em resumo, é assim que funciona a pirataria de cursos, basicamente. E Legal, tá cara. tudo aqui Baita exemplos. disponível para quem Show de quisesse bola. acessar. E o legal, assim, a gente não desenvolveu esses sistemas de forma para ficar vulnerável. E também nem de forma avançada. Foi desenvolvido como se fosse realmente uma pessoa com pouco conhecimento baseado em texto, que é o que geralmente está acontecendo, tá? Claro que, tipo assim, usamos algumas ferramentas, mas o problema não é a ferramenta, tá, gente? Porque Sim. com essas mesmas ferramentas, com um pouco de conhecimento, você consegue fazer algo seguro, realmente. Nós realmente quisemos mostrar na prática como se fossem pessoas com pouco conhecimento usando inteligência artificial. Perfeito, Tá. perfeito. Ótimo. É isso que importa. E você tem um Exatamente. terceiro e último exemplo pra gente aí, Palmeira? Isso. Esse aqui eu acredito que seja um dos mais comuns, né. Muitas empresas hoje têm o seu dashboard próprio, e às vezes uma Certo. microempresa ela quer ter um dashboard personalizado, customizado e tudo mais, e cria isso de forma rápida utilizando ali inteligência artificial, conecta a um banco de dados simples e tudo mais. E esse daqui eu confesso para vocês que foi o que mais me pegou um pouquinho, né. Por quê? Porque normalmente eu noto alguns padrões, quando eu vou testar alguns sistemas, que já me dão um norte por onde seguir. Mas quando eu fui testar esse daqui, eu não vi que ele não mostrava nenhuma requisição que ele fazia, ele não mostrava nenhum link, nem nada que poderia ser útil para mim. E aí eu pensei: "Poxa, até que enfim, aí aprendeu a fazer autenticação." E aí eu pensando, analisando, olhando aqui para essa tela branca e pensei: "Será que ela realmente aprendeu a fazer autenticação ou o sistema está sem autenticação?" E aí eu decidi procurar, né. Fui procurando, procurando, e mais uma vez, de forma simples, rápida, analisando somente o arquivo que ela gera, eu fui procurando aqui se tinha alguma coisa que poderia ser útil para mim ou relevante. É Lembrando que tipo, tudo que a assim, tu gente estava tentando arrombar o cofre do banco, usando exatamente, várias coisas. Aí você descobriu que estava aberto. exatamente. Foi basicamente isso. Normalmente, quando eu tento fazer alguma requisição ou entrar em algum sistema, eu consigo ter ideia de como está funcionando a autenticação dele. Qual tipo de token está sendo utilizado ali e tudo mais, coisas básicas, geralmente em sistemas gerados por IA, ela acaba mostrando isso de forma um pouco implícita, né. E nesse aqui eu não encontrei nada disso. E aí eu fui olhar os arquivos gerados, basicamente, esses arquivos aqui são aqueles que a gente acaba digitando em código também, uma parte dele vem para aqui e acaba sendo exibida, né. E aí eu fiz o óbvio, procurei dentro dos arquivos pela palavra e-mail, para ver se eu achava alguma coisa, se eu encontraria algum conteúdo relevante aqui, já que para acessar o sistema eu precisaria de um e-mail. E aí isso me pegou um pouquinho, porque é algo comum, já que alguém que tem uma empresa pequena, que não quer gastar tanto com sistemas, ele normalmente faria, né, pediria uma autenticação simples, sem algo tão complexo, porque ele só queria visualizar ali os dados do seu dashboard. Ele não pediria nada tão complexo. Ele vai ver lá que precisaria conectar um banco de dados, fazer uma autenticação. Ele fala: "Não, eu quero algo mais simples." E a IA, de fato, ela entregou aquilo que foi pedido, algo mais simples para adiantar o processo. E aí, lendo aqui, eu já encontro o primeiro presente: os clientes que estão cadastrados dentro desse dashboard. Tudo completamente exposto aqui. Todos os dados dos clientes aí disponível. Isso, CNPJ, CPF, situação fiscal e tudo mais, tudo aqui exposto e disponível. Mas beleza, eu não necessariamente queria isso, eu queria entrar no sistema. E aí eu fui procurando um pouquinho mais, e aí eu vi que ele utilizava uma variável chamada painel out, procurei por painel out e eu encontrei exatamente aqui, exposto e-mail e, a senha para acessar esse sistema. E aí eu tento, né, vejo se realmente é isso,
se de fato é isso que está acontecendo aqui, se deixaram assim de presente, de bandeja, um e-mail e uma senha, e quando eu tento, de fato, eu consigo Todos os ter dados da acesso empresa ali. ao dashboard. Legal. Exatamente. Deixa eu te É, perguntar uma coisa, Palmeiras. Você usou alguma IA para fazer isso aí ou tu fez tudo com as tuas habilidades de programação mesmo? não, normalmente eu uso a IA para lembrar de alguns comandos, que eu acabo não conseguindo lembrar, Uhum. sintaxes, mas não, normalmente não. É O mais pior que lógica assim, mesmo. a gente utiliza assim, se eu não me engano, são inúmeras ferramentas para teste mais avançado. Nesse Sim, caso, sim, não foi usado nenhuma. Nenhuma, nenhuma. nenhuma. Só o terminal mesmo que está disponível. Que É, qualquer um pode abrir o terminal Exatamente. e Sem usar. ferramenta isso, nenhuma, inclusive. isso, qualquer um. E são comandos simples, por exemplo, se você pedir ao Cloud, por exemplo, me ensine a fazer uma requisição, post para um endpoint específico, ele vai te ensinar tranquilamente. E são coisas simples mesmo que qualquer pessoa pode pegar ali e fazer. A ideia foi essa mesmo, ser simples, Uhum. rápido e que de forma acessível para qualquer pessoa. E aí, aqui, eu notei algo bem interessante, que ele não validava com e-mail e senha, ele validava se ele encontrasse no local storage do navegador, que é tipo uma memória do navegador, se ele encontrasse a variável 1. Ou seja, quando eu autenticava, ele gerava esse 1 no local storage. E aí eu pensei: "Poxa, e se eu conseguir tentar acessar sem a senha?". E aí eu mudei primeiro, né. Como o local storage já estava com 1, que eu coloquei e-mail e senha certo, ele vai gerar aí para mim, eh, um um uma autorização. E aí eu mudo para 2 para que tenha algo diferente de 1. E quando eu envio esse 2 e atualizo a página, eu automaticamente estou fora do sistema, porque ele não encontrou o número 1. Mas com apenas uma linha, se eu tento novamente e envio o 1, e recarrego a página, agora eu já estou dentro do sistema novamente, sem precisar colocar a senha e nem, as credenciais de acesso. E aí, basicamente, com a linha, somente informando que eu sou uma pessoa autorizada, é como se fosse colar um post-it, né. Você Uhum. vai entrar dentro do banco e você mostra assim: "Não, eu tenho autorização", aí você mostra um papel qualquer lá, dizendo: "Essa pessoa está autorizada a entrar", aí o segurança vai: "Então, pode entrar". E foi basicamente isso. Foram falhas simples, né, mas que em produção, em um ambiente real, causariam grandes prejuízos. E lembrando que em todos os sistemas, nenhum deles estava configurado rate limit, todos estavam com as credenciais de banco de dados, tokens de IA, tudo exposto e, tudo disponível ali para quem quisesse acessar, ver e utilizar. Legal. Imagine um sistema desse numa clínica médica, com dados sensíveis realmente, histórico de Caraca. paciente. É, Você tem noção da gravidade? sim. Para tomar um processo aí. Meu, É rápido. exatamente. Legal. É. Palmeira, obrigado, tá, cara, pela tua participação, pela tua Nada. explicação aí. Sempre bom, cara. Você é um cara muito. Olha, eu ia dizer foda, mas eu não vou falar palavrão, vou ter que botar um pi aqui agora. Mas legal pra caramba. Tu tava explicando o negócio do 1 e do 2, eu não entendi nada, cara. Não entendi nada, mas eu vi que tu fez, então é o suficiente. E como o Palmeira é um cara legal, que a gente pode confiar e tal, mas tem um monte de cara Muito mesmo. Bastante. com más intenções, né? Que tem essas habilidades também. E uma coisa que você até citou, o pessoal está criando IA para fazer esse rastreamento e explorar todas as vulnerabilidades. Então a velocidade está absurda, está muito rápido, né? Sim, sim. Palmeira, valeu, cara. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Valeu, programa. Palmeira. Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado aí. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Carlos, acho que a mensagem que fica aqui, cara, é o seguinte: isso aí que eles mostraram não é o que está acontecendo, Exatamente. E né? a gente trouxe o mais básico para realmente para. É o que mais acontece, né, cara? Eu tenho um sistema assim, né? Uhum. Eu tenho um sistema assim. Então, eu sei que na prática é exatamente isso que acontece, que funciona. Então, eu quero muito recomendar, deixar o pessoal aí que tem empresa, que criou sistemas, nem precisa ter sido criado por IA, mas se você quer testar, clica no link aqui da descrição, fala com o Perfeito. pessoal da Gênia, com a equipe, tá? O programa Gênia Consciente, assim, é legal demais, cara, legal demais.
É uma oportunidade única que as empresas têm para receber um serviço de graça que geralmente custaria milhares de reais, tá? Exatamente. Então, assim, tem uma empresa grande já que a gente não pode citar, que já o Carlos me falou aqui, né? Quem sabe na próxima a gente já possa falar, mas que já fez. Teve outros exemplos que o Palmeira falou, que tu já me falou, Carlos, de sistemas aí, de caras da IA que são muito famosos e que o Palmeira fez exatamente o que ele mostrou ali de conseguir todos os vídeos, Perfeito, exatamente. né? Ele Sim, tem a plataforma dele, esse cara, e o Palmeira foi ali e acessou todos os vídeos de graça. Então, mesmo os caras que estão ensinando isso não estão protegidos. com certeza. Isso E- bastante. Então é isso. Quer deixar alguma última mensagem para o nosso ouvinte aí? Não, só dizer que realmente é uma campanha, como eu te disse desde o início, o intuito nosso não é fazer dinheiro com isso, pelo contrário, não enganar ninguém, é justamente conscientização. Porque como que a gente, igual eu falo, a gente ama inteligência artificial e tecnologia, né? Então, e a gente quer que isso cresça com responsabilidade. Então, pessoal, se candidatem. Vai ser um prazer, inclusive, a gente atender vocês e estar ajudando. Perfeito. Valeu, Carlos. Obrigado, galera. Obrigado por ouvirem até aqui. Não esqueçam de assinar o canal aqui, seguir a gente. Tem o Instagram da Gênia, Grupo Gênia, né? @Grupo Gênia. Isso. E tem o nosso Instagram, @ia.todo.dia. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Show.